Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Continuando a falar sobre situações ou ocasiões ou momentos que ajudaram a constituir os mitos relacionados com a hipnose, hoje eu gostaria de falar sobre alguns fatores ou origens de algo que acabou por ajudar a criar o mito de hipnose enquanto controle mental. Ou seja, sobre hipnose, a pessoa está sob o comando do hipnotista e basicamente cumpre todas as suas sugestões ou ordens. Bom, este mito tem diversas origens, diversos pontos de vista, alguns que nós já falámos. Obviamente, se recuarmos num contexto histórico, este mito tem raízes na hipnose e no mesmerismo como uma ferramenta de entretenimento ou como demonstrações muito rebuscadas, muito teatrais, em que as pessoas o hipnotista aparecia como um grande mágico, um grande mago, por si só, e que o pobre sujeito ou a pobre pessoa estava à sua mercê e que respondia a todos os comandos, pelo menos aquilo que supostamente parecia que isso acontecia, não é? E claro que na altura o mesmerismo, que era a prática de Franz Anton Mesmer, era um processo completamente autoritário e muito unidirecional. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Unidirecional no sentido em que a pessoa, a paciente, o sujeito, adotava uma postura totalmente passiva, totalmente submissa, até diria eu, e o mesmerizador ou o magnetizador, ou como queiram chamar a quem fazia mesmerismo, simplesmente passava as suas mãos e a sua energia, dando as sugestões diretas, e as coisas aconteciam. Portanto, aí o mesmerismo era visto como uma relação de poder em que o magnetizador, ou magnetista, ou como queiram chamar, mesmerista, tinha todo o poder e a cliente ou a paciente era um elemento passivo. Naquilo que diz respeito à história da hipnose, bom, como a hipnose surge derivada ou uma atualização, uma robustez maior do que o mesmerismo, algumas das suas práticas iniciais eram bastante diretas. Aliás, pode ser discutido que os métodos indiretos, permissivos, foram apenas e somente introduzidos por Milton Erickson a partir de 1930 e tal, 40 e tal, 50. Portanto, quando Milton Erickson surge como uma figura preponderante no campo da hipnose e mesmo considerando o pai da hipnose moderna. Até lá, todos os métodos ou a forma como a hipnose era utilizada, era de uma forma extremamente direta e autoritária. Ou seja, as sugestões eram diretas, os comandos eram quase como se fossem ordens e tínhamos ali uma interação, digamos, ainda de superioridade. Portanto, o técnico era superior, ou o hipnotista estava num campo superior ao cliente. Exceção, e esta exceção acho que tenho que a referir, até porque veio também a contribuir para
o surgimento de outros modelos de psicoterapia, exceção feita às abordagens de Bernheim e Libidinot, mas especialmente Bernheim, que a dada altura Bernheim decidiu dissecar os procedimentos relativos à hipnose, centrar-se na sugestão e, ou pelo menos no poder da sugestão, e tornar a interação, ou melhor, gerar uma interação com o cliente. A partir daquele momento, a hipnose deixa de ser uma questão unilateral, ou seja, uma questão de só o hipnotista, só o técnico dá sugestões e a pessoa, numa postura completamente passiva, limita-se a responder, sem interação. A partir daí começa-se a gerar uma dualidade, uma relação propriamente dita, em que existe comunicação entre ambos e até mesmo feedback por parte do cliente relativamente às sugestões que estavam a ser dadas. Portanto, exceção há de se fazer esse mérito a Bernheim. Portanto, hipnose a partir daí continuava a ser ou até esses momentos continuava a ser uma prática muito de que um tinha todo o poder sobre o outro, não é? Depois, quando nós pensamos em áreas como o entretenimento, isto como a hipnose de rua ou a hipnose de palco, quem vê um espetáculo de hipnose pensa exatamente isso, que é a pessoa está sob o comando do hipnotista e que cumpre todas as sugestões. Bom, relativamente a isso também é falso, no sentido em que há questões por trás. Já fiz vários vídeos e já escrevi muito sobre os segredos da hipnose de palco, hipnose de entretenimento, hipnose de rua. Portanto, existe uma série de coisas que se passam por trás, que as pessoas não se apercebem porque são preparadas antes do próprio espetáculo, não é? E que isso vai ajudar e ao mesmo tempo condicionar o decorrer do espetáculo, mas que, para todos os devidos efeitos, quem não perceba sobre a hipnose, quem não tenha formação em hipnose, quem não tenha lido nada credível sobre a hipnose, vai considerar que aquilo é uma relação de poder em que um diz tudo e o outro faz. Portanto, lá está. Já para não falar que temos também a comunicação social e mesmo a sétima arte a promover esta ideia. Não só algo que eu também já falei anteriormente em termos de escrita, como, por exemplo, Trilby, na figura do Svengali, no vídeo anterior. Temos também o cinema. No cinema existe grandes demonstrações ou muitos filmes em que aparece lá o hipnotista como sendo a pessoa de poder a dar todas as sugestões e que as pessoas cumprem tudo sem qualquer discernimento, sem qualquer dúvida. Algumas passam como, por exemplo, uns filmes como acho que era A Vingança do Escorpião de Jade ou Roubo. O Escorpião de Jade, basicamente, eu só estou a citar a última parte do título, era um filme do Woody Allen, não só dirigido por ele, mas que ele também entrava, em que, a dada altura, havia um hipnotista que, sem que as pessoas perceberem, o Woody Allen e outra personagem do filme, acabam por serem hipnotizados sem que se deem conta e que depois, sob o comando do hipnotista, eles fariam roubos. Portanto, acabavam por fazer coisas supostamente contra a sua vontade, e depois acabavam por não se lembrar. Pronto, já. Também há outros filmes mais conhecidos, como por exemplo O Candidato à Verdade, o Manchurian Candidate, que é um filme dos anos 50, 60, mas que
no início, no final dos anos 90, 2000, teve um remake com o Denzel Washington e o Liev Schreiber. Esse filme é um filme em que também, supostamente, a personagem do Denzel Washington acabaria por fazer coisas sobre o efeito de sugestão ou gatilhos específicos, coisas como que obviamente quebram a lei. E este tipo de filmes também depois vem extrapolar um outro ramo de quase teorias da conspiração, que é utilizar determinados métodos para criar agentes escondidos, sleeper agents, no meio das guerras. Mas isso já voltamos. Finalmente, temos, por exemplo, uma questão mais recente, um filme de terror que é o Get Out. O Get Out, a dada altura, tem uma cena, pronto, em que um dos personagens principais ele fuma, e até a sua própria namorada na altura dizia que a mãe, que era psiquiatra, sim, acho que era psiquiatra, tinha também, utilizava a hipnose exatamente para estas questões de cessação tabágica, inclusivamente o marido tinha deixado a partir daí. Esse rapaz não mostrou grande receptividade, mas a dada altura no filme existe uma cena em que ele levanta-se à meia da noite, ela está sentada supostamente a beber um chá ou um café, e depois convida-o a sentar, e depois há ali uma interação em que ela começa a fazer questionar, e a dada altura, e isto também é magnífico, começa, pega na chávena, agarra na colher e começa a fazer estes movimentos. E a partir daí começamos a ver, por exemplo, o jovem a ficar cada vez mais vidrado e focado naquilo, e a partir daí ela começa a falar num tom um pouco mais sugestivo, e supostamente é aí que as coisas acontecem. Portanto, também o cinema tem muito contribuído para esta parte do controle mental. E finalmente as questões ligadas há então estas teorias de que a hipnose e a administração de outras drogas psicodélicas foram utilizadas por agências governamentais para criar sleeper agents ou agentes escondidos. Pessoas que aparentemente têm uma vida completamente normal, como eu e vocês, e depois, mediante um determinado comando, seriam capazes de assassinar alguém e depois não se lembrarem de nada. Aliás, isso acaba por ser um bocadinho a teoria da conspiração de quem assassinou o JFK, portanto John Kennedy, sendo que a pessoa que hoje em dia está presa, acho que ainda está presa, sempre disse que não tinha sido ele, mas que havia uma parte a parte do tempo que ele não se lembrava. E então, teorias da conspiração. Qual é que é a base desta teoria? Bom, a base desta teoria provém de algo que realmente aconteceu, que é, por exemplo, um psiquiatra e também uma das figuras mais preponderantes no mundo da hipnose, na história da hipnose, Dr. Martin Horn, que foi presidente da APA, que foi presidente de várias organizações muito conhecidas, é uma figura extremamente importante no mundo da hipnose. O Dr. Martin Horn, a dada altura, vê parte da sua investigação em hipnose financiada pela CIA, portanto, a Central Intelligence Agency dos Estados Unidos. Supostamente os métodos eram utilizados para fortalecer ou para reforçar a capacidade de memória e de aprendizagem de agentes, e que isto estaria inserido dentro do programa também muito conhecido, que é MK Ultra. Portanto, de facto, Martin Horn colaborou com a CIA, ou melhor, viu
Viu-se num decurso da investigação, utilizando pressupostos de hipnose, e por aí o grande controle. Por outro lado, Milton Erickson, também ele próprio foi abordado pelos Forças Armadas, ou pelo Exército, ou mesmo pelas agências federais. Também ele próprio foi abordado nos anos 50 a 60 a utilizar técnicas de hipnose com agentes ou com oficiais do governo, de modo a recuperar memórias. Portanto, também Milton Erickson trabalhou com as forças militares e com as agências federais em termos americanos. Quer dizer, se isso implica que estão ali a criar super soldados, ou que seja, eu acho que isso é uma teoria um tanto ou quanto rebuscada. Até porque a questão do controle mental e porque é que é um mito tem a ver com a razão pela qual a hipnose acontece, que é a hipnose acontece no seio de uma relação e que são dadas sugestões, e essas sugestões são aceitas pelo indivíduo a partir do momento em que vão de encontro com os seus valores, com as expectativas, com aquilo que eles acreditam, com as suas crenças, e atitudes, e portanto qualquer sugestão que de facto os incomode simplesmente não é respondida, porque a hipnose é uma ferramenta de controle e de autocontrole, ainda mais disso. Portanto, a pessoa ainda está num estado em que se controla melhor, e portanto isso simplesmente não acontece. Se existem formas de ultrapassar isso, bom, eu diria que para indivíduos com uma maior sugestionabilidade, os altamente sugestionáveis, e ao mesmo tempo mediante grande preparação, obviamente pode-se tentar distorcer a realidade de modo a que a pessoa possa ser inserida numa realidade que melhor aceite aquilo que é dito e, obviamente, fazer uma coisa ou outra. Essas situações, no meu entender, são extremamente raras. E eu acho que aí não há qualquer questão envolvida. Claro que nos comentários, e provavelmente alguém se pode lançar, então, mas Pedro, eu sei que isso é possível porque eu vi um programa do Darren Brown em que ele provava que isso era real. Bom, filhas, o programa do Darren Brown é exatamente isso. É um programa. Se vocês acham que aquilo funcionou tal como funcionou e que não havia preparações antes e que, obviamente, a pessoa que foi selecionada acha que iria mesmo matar alguém, vamos matar alguém num programa de televisão, quer dizer, quem é que aqui está a ser mentalmente controlado, Pensem nisso. Puxem um bocadinho pela massa cinzenta. Portanto, aquilo não é como as pessoas acreditam que seja. Ok? Pronto. Isto aqui é para contribuir para mais origens de um mito. Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste tema e se gostam deste género de temas, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Desejo que todos fiquem bem e até uma próxima.